O jogo começou, né, muito tenso. O OKC estava melhor no princípio do primeiro quarto, mas depois o Indiana Pacers começou a impor o seu jogo acelerado, né, com um ritmo de pressão tanto na defesa como no ataque. A primeira parte eles conseguiram anular muito bem o Shai, né? O Shai na primeira parte ele só havia convertido praticamente, deixa eu ver aqui, o Shai, na primeira parte, só havia convertido 12 pontos, né? 12 pontos para o Shai, 16 pontos para o Jalen Williams e 8 pontos e 4 recuperações de bola no Alex Caruso. Então, o Shai explodiu praticamente na segunda parte, né? Na segunda parte, o Shai, sim, veio para o jogo e marcou 23 pontos, né? O Shai marcou 23 pontos na segunda metade. Então, foi um jogão dele, né? Foi um jogão dele na segunda metade. No terceiro período, o Obi Toppin explodiu, né? O Obi Toppin estava muito bem no terceiro período. O Indiana Pacers estava muito bem no terceiro período. Voltou a liderar, né? Com aquela sequência de arremessos certeiros do Obi Toppin de 3 pontos. E ele foi o nome do terceiro quarto. O Obi Toppin foi o nome do terceiro quarto, isso mesmo, né? Então, o Obi Toppin foi fantástico no jogo, né? Muito fantástico. E no quarto, né? No último quarto já, aí sim veio o OKC com muita resiliência, né? Com muita força, sabe? Com muita inteligência também, muita calma e também um pouco de sorte, né? Conseguiram realmente vencer este jogo, né? É uma vitória muito importante que dá muita vida, que dá as chances de 50% agora para cada franquia poder vencer, né, o campeonato, poder vencer a NBA, né? Então, essa vitória do OKC é uma vitória, enfim, que muda, que pode mudar o campeão da NBA, né? Porque o Indiana Pacers, no jogo 3, foi muito feliz, conseguiu dominar o OKC de ponta a ponta, né? E no jogo 4 também foi feliz, conseguiu dominar o OKC de ponta a ponta na maior parte do jogo, porque o OKC só venceu o último quarto, né? Venceu o último quarto por uma diferença de mais de 10 pontos e selou a vitória. Essa vitória pode mudar o campeão da NBA, porque estava pintando Indiana Pacers para ser campeão, mas agora pode pintar o OKC para ser campeão. Na verdade, eles têm as mesmas chances, né? Têm 2 vitórias cada, mas o próximo jogo é na casa do OKC. Então, será muito, mas muito difícil o OKC perder em casa, né? Mas também tem um outro detalhe. O Indiana Pacers não perde 2 jogos consecutivos. Então, se a gente for para a lógica, o OKC não perde 2 jogos consecutivos. O Indiana Pacers também não perde 2 jogos consecutivos. Quem venceu o primeiro jogo? Indiana Pacers. No segundo jogo, OKC. No terceiro jogo, Indiana Pacers. No quarto jogo, OKC. No quinto jogo, poderá dar quê? Indiana Pacers. No sexto jogo, OKC. E no sétimo jogo, poderá dar Indiana Pacers. Isso se forem a 7 jogos e se essa lógica se cumprir. Se essa lógica se cumprir de que nenhuma das equipes perde 2 jogos consecutivos, então pode dar Indiana. Pode dar Indiana. Pode dar Pacers como sendo campeão no jogo 7, né? E esta série está se desenrolando como se está meio parecida com a série do Denver Nuggets, né? O Denver Nuggets venceu também o jogo 1 em casa do OKC, depois perdeu, foi para 1-1, depois venceu o primeiro jogo, né? Em casa lá. Então, está se tornando uma série praticamente de 7 jogos, né? Vai ser muito
mas muito difícil prever o campeão depois desse jogo, né? Mas acredito que os próximos jogos, o que vai ditar vai ser a contribuição do banco, novamente, e também as posses de bola. Um detalhe curioso é que o OKC, em termos de arremesso de 3 pontos, não estava muito bem, né? O OKC chegou no último quarto com 2 arremessos acertados ou convertidos de 12, né? Já o Indiana Pacers já estava com uma percentagem muito acima. O Indiana Pacers já estava com mais de 8 arremessos tentados, né? Então, o Indiana Pacers tentou mais, abusou mais dos 3 pontos. Eu acho que exagerou também, porque havia momentos que dava realmente para bater no garrafão, para bater para dentro do garrafão, mas só que eles preferiam chutar de 3 e muitas das vezes essas bolas não entravam, então elas se tornavam em rebotes para o OKC, e o OKC aproveitava essas bolas para somar mais alguns pontinhos e se aproximar do resultado. Isso aconteceu no último quarto. No último quarto, o OKC ganhou muitos rebotes. No último quarto, o OKC fechou o garrafão, empurrando, forçando o Indiana Pacers a cometer alguns turnovers e também a arremessar de 3 pontos, né? Só que o Indiana Pacers pensou que os seus arremessos poderiam estar caindo sempre, né? Arremessar no primeiro período e no segundo período é fácil, você não tem muita pressão assim. Mas arremessar no último período, faltando menos de 5 minutos, então aí é difícil, porque aí tem a pressão de você acertar, tem um jogo emocional, entendeu? Se você acertar, tua moral vai para cima, mas se você errar, tua moral vai para baixo. Então, eu acho que o Indiana Pacers deveria partir mais para o garrafão e assim eles poderiam ganhar faltas, né? Ou então poderiam converter. É isso que aconteceu, né? Mais para o OKC. O OKC escolheu partir mais para o garrafão, né? Encheu realmente os principais defensores do Indiana Pacers com falta, né? E ainda por cima foi se aproximando do resultado, depois virou resultado, né? Da melhor forma possível, e aí conseguiu administrar a vantagem. Uma das poucas vezes que eles conseguiram administrar a vantagem quando estão vencendo com pelo menos 5 pontos ou menos, né? E faltando menos de 5 minutos. O OKC tem muita dificuldade em fechar jogos, no melhor estilo, né? No final, quando o resultado está empatado ou quando está liderando com uma diferença de pelo menos 5 ou menos pontos, né? Então, mas eles hoje foram uma extensão, né? Foram uma extensão praticamente. Eles conseguiram vencer este jogo na garra, conseguiram vencer esse jogo na paciência, né? E também na resiliência. Eles foram muito resilientes e não perderam o foco. Diferente do que aconteceu no jogo 3, em que eles perderam o foco, né? Mas também aí entra o fator TJ McConnell. TJ McConnell foi muito bom nesse jogo, mano. Que isso? TJ McConnell jogou muito no jogo 3, né? Eu acho que era o jogo da vida dele. Mas nesse jogo, ele não jogou tanto assim, né? Mas ainda assim, ele é um jogador que sempre entra e sempre dá algumas assistências, sempre contribui com alguns arremessos bem certeiros, né? É um cara que quando entra traz vida no jogo, traz segurança, né? Traz aquela energia, né? É um cara que faz circular a bola com firmeza, diferente do Haliburton. O Haliburton é um jogador bom, mas eu acho que ele ainda não é aquele jogador superstar, né? Determinante para uma franquia. A gente viu o Haliburton perdendo muitas bolas hoje, né? O Haliburton cometeu alguns turnovers hoje que custaram a vitória do Indiana Pacers, né? O coletivo do Indiana Pacers, assim, não estava ruim, né? Não estava ruim. Mas eu acho que eles estavam meio ansiosos, chutando loucamente de 3, né? Enfim, os arremessos do Indiana Pacers estavam caindo realmente.
só que também não era para exagerar-se tanto, né? Porque havia momentos em que não era necessário arremessar de três, partia para o garrafão, né? Então foi isso que o OKC usou. O OKC percebeu inteligentemente que não era o seu dia para arremessar de três. O que é que eles fizeram? Eles começaram a partir para o garrafão. Jalen Williams partia para o garrafão, né? O próprio Alex Caruso, que saiu com 20 pontos e 5 recuperações de bola, também partiu para o garrafão, né? Um jogo atípico do Alex Caruso. Alex Caruso marcando 20 pontos vindo do banco. É diferente, né? E falando em vir do banco, o Dagenot mudou, né? Mudou a escalação inicial. Não sei se vocês perceberam, mas o Cason Wallace hoje ele veio do banco, né? Deu lugar para o Isaiah Hartenstein. Hoje o Dagenot começou o jogo com os dois big, né? Com o Chet Holmgren e o Isaiah Hartenstein, né? Esses dois começaram o jogo de início. O Chet estava muito bem no jogo, depois, enfim, teve aquela infelicidade, teve que ser assistido. Foi naquele momento em que o Indiana Pacers aproveitou e abriu a primeira vantagem grande no jogo, foi de 9 pontos. Porque a maior vantagem foi praticamente no final do terceiro quarto, que foi de 10 pontos. Aí depois o OKC começou a diminuir essa vantagem de 7, de 6, né? Até que conseguiu virar o resultado lá bem no final e conseguiu vencer o jogo.